começa a edição de hoje, desta quarta-feira, falando sobre fraudes no INSS. E olha, tá virando algo muito comum. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a advogada Kelly Montino. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. Obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto tão atual, né, que está acontecendo demais, né, no país inteiro. E sou filha da cidade, atuo aqui e é muito gratificante passar essas informações. É algo que então está sendo muito comum, né, Kelly? Sim, muito comum. Acontece muita fraude, não só relacionada ao INSS, questão sobre tudo, mas no INSS acontece muito até por conta da falta de informação, a confiança que talvez os assegurados ou os clientes passam. Um exemplo muito claro que acontece é referente ao advogado e cliente. Essa fraude, assim, está acontecendo nacionalmente. O fraudador se passa pelo advogado, usa um número adverso, usa a nossa foto, pega as informações do processo, que o processo é público, eles pegam o motivo do processo, os dados, CPF, montam um PDF com a logo da justiça e entra em contato com o cliente, se passando para a gente, falando que o processo ganhou, que tem dinheiro disponível, que acessa esse link aqui, me passa aí seus dados bancários, e daí já vira uma bola de neve. Muitos assegurados, muitos clientes meus aqui da região estão caindo nessa fraude. Então, é muito corriqueiro isso. Está acontecendo muito, muito mesmo. Você trouxe um dado importante, Kelly, que eles estão especialistas nas fraudes, né? Então, assim, é muito difícil o cliente ou assegurado não cair, porque ele tem todos os dados, né? Mas Sim. como identificar que aquilo ali é uma fraude? Um ponto mais importante é o número de telefone. Geralmente, nós advogados, principalmente que mexe com o previdenciário, a gente não tem o costume de trocar de número, porque são processos que demoram, então a gente está sempre com o mesmo número. Eu mesmo tenho o meu número há mais de 10 anos, desde quando eu atuo é o meu mesmo número. E o que o fraudador usa? Número adverso. O que o assegurado, o cliente tem que perceber? Não, esse número aqui não é da minha advogada. Deixa eu ver aqui se ela trocou de número. Tenta ir no escritório, se for possível. Tenta entrar em contato com o número que você sempre teve contato, para verificar se essas informações estão corretas. Isso é crucial, isso é um dos pontos mais importantes. E o outro é verificar essa repasse de informação. Muitas das vezes o advogado já tem tudo do cliente. Não precisa ele passar a senha do Gov, não precisa ele passar o número do CPF, não precisa ele passar os dados bancários, porque a gente já temos essas informações. Então, o cuidado nesses dois pontos é assim, crucial para que não caia nesses tipos de golpe. Mas esse é apenas um dos inúmeros golpes Sim. que acabam circulando nesse meio, né? Sim. Queria que você pontuasse os principais. Outro principal também é o que aconteceu, que assim, estourou de rede nacional, os descontos indevidos nas pensões, nas aposentadorias, descontos de associações sem autorização, desconto de empréstimos indevidos que a pessoa não fez, que muitas das vezes recebe uma ligação, falando de um grosso modo para que o telespectador entenda. Ele entra em contato falando, você tem aqui um troco para receber. Você tem um empréstimo que você fez, mas você tem um troco aqui para receber desse empréstimo de R$2.000, R$3.000. Muitas das vezes o assegurado está precisando desse dinheiro. Fala assim, não, eu não vou pagar nada por isso? Não, você não vai pagar nada por isso. Você vai receber esse troco e o cliente passa todas as informações. O que acontece? Refaz o empréstimo, faz uma portabilidade com um valor maior, com um prazo maior. O cliente ia pagar em 5 anos, vai pagar em 8 e vira uma bola de neve. Até a gente que trabalhamos com isso para a gente perceber esse pulo do gato desse fraude de descontos indevidos é mais complicado. Porque eles vão virando uma bola de neve, empréstimos em cima de empréstimos, quando vai ver a pessoa está com todo o seu limite de empréstimos pagando sem ter recebido nada. E isso também é um fraude que acontece muito. Sobre as associações, que foi o que também estourou em rede nacional, muitas associações com descontos indevidos sem autorização. E a gente teve essa informação de que o INSS intensificou, né, a verificação disso, essas associações, e o assegurado, o cliente também tem acesso a essas informações. No seu extrato ali, no meu INSS, ele consegue ver quais os descontos que estão acontecendo, e aí ele consegue verificar e ver se é correto ou não. O que fazer se a pessoa caiu num golpe? Porque ela tem que ser muito ágil, né? Sim.
Sobre o golpe que aconteceu, foi o primeiro do advogado, eu oriento os clientes a fazerem o boletim de ocorrência. Muitas das vezes, se for no mesmo momento, tentar fazer no aplicativo a informação, porque os próprios aplicativos têm já esse mecanismo de informar que foi uma fraude, que foi um Pix enviado errado, que foi uma transferência. O aplicativo do banco, né? Aplicativo do banco. E o boletim de ocorrência, porque a gente precisa passar esses dados para a polícia, para que a polícia tome a par do que está acontecendo. Porque não é só meus clientes, são clientes de todos os advogados, nacional. A OAB já tem essas informações, mas para isso a polícia precisa dos dados. E os dados é boletim de ocorrência. Tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que passar o número que entrou em contato, que eu acredito, não é possível que a gente vá chegar nessa quadrilha, nessas pessoas que estão fazendo isso. E essas pessoas conseguem reaver esse dinheiro? Porque, assim, às vezes é muito dinheiro perdido, Sim. né? E é um dinheiro que, obviamente, eles precisam. Sim. Lu, não consegue. Se não for ágil e fazer aquela contestação no aplicativo do próprio banco, para ver se consegue reaver, muitas das vezes faz o boletim de ocorrência e não consegue reaver o dinheiro. Infelizmente, acontece muito, é uma fraude que está constantemente acontecendo. Eu tive um cliente há 2 dias atrás que perdeu R$18 mil, e muitas das vezes, pelo menos o que eu tenho acesso, 100% não está conseguindo reaver o dinheiro. Então, o que as pessoas precisam fazer mesmo é ter total cuidado, né? O que eu passo é ter cuidado. Cuidado com as suas informações, cuidado com quem você passa essas informações. Tenta ir na agência, aqui na nossa cidade a gente tem uma agência, muitas das vezes na região não tem, tira um tempinho, vem na agência do INSS, fala com o seu advogado pessoalmente. O cuidado é o que faz não cair nesses tipos de golpe. Esse golpe do advogado, tentaram fazer comigo, eu não caí, mas tentaram um outro recentemente que foi do Gov. Então, você, às vezes, está ali no momento que você não presta muita atenção, Sim. Você acha que recebeu uma informação e eles têm todos os seus dados, Todos né? os dados. Infelizmente, são todos os dados. Como do advogado, o nosso processo, principalmente o processo pré-evidenciário, ele é um processo público. Qualquer pessoa pode entrar lá e ter acesso a tudo. Então, eles se levam disso, se levam dessas informações públicas, conseguem o contato do cliente, que a gente não sabe como, que esse é o ponto importante do boletim de ocorrência, para que a polícia investigue e veja, veja como que vai chegar nessas pessoas, como que eles conseguiram esses dados. E aí eles conseguem todos os dados, e aí a pessoa vê aquilo ali, com todos os seus dados lá, não, tá tudo certo. Eu vou passar aqui, porque a doutora, ela tem tudo, tá com meus dados, e acaba ocorrendo o golpe. E é muito triste. Eu tenho acesso aos clientes que caíram no golpe e é assim, eles ficam devastados, assim, como assim eu perdi esse dinheiro todo, como assim? E infelizmente está acontecendo não só aqui na nossa região, mas de forma nacional mesmo. Gente, quando acontecem esses golpes que envolvem o INSS, por exemplo, os empréstimos indevidos, neste caso, eles conseguem, junto ao INSS, ter esse valor de volta ou também é algo mais difícil? Então, Luciana, esses empréstimos indevidos, eles ocorrem diretamente com o banco e o assegurado. O INSS, ele tem vários mecanismos que faz com que não chegue a acontecer isso sem que o assegurado queira. Um dos mecanismos é o bloqueio para não conseguir fazer empréstimo consignado. No próprio sistema do INSS, você consegue bloquear o empréstimo consignado ou desbloquear quando queira. Esse é um dos mecanismos que o INSS conseguiu promover para o assegurado, que é, você não consegue fazer empréstimo se você não pedir desbloqueio. Você, pessoalmente, você indo na agência, você solicitando no seu sistema. E aí, esse é um mecanismo que o INSS criou. E aí, quando acontece o empréstimo indevido, na maioria das vezes, a gente entra contra o banco. O banco que fez, porque o banco que tinha os dados, o banco, como que essa informação foi passada por fraude? Se o banco que tinha os dados do assegurado. E aí entra na seara dos crimes cibernéticos, né? Como que ele tinha uma proteção dos dados e essa quebra de proteção dos dados aconteceu para o assegurado se perder nessa informação. Queria que você reforçasse mais uma vez o que o assegurado precisa fazer para evitar cair nesses golpes. Cuidado, como a gente passou aqui, tem que ter o máximo de cuidado com seus dados bancários, com seus dados com a senha do Gov. O INSS ele não entra em contato com o assegurado, ele não solicita nada, o INSS ele tem o próprio aplicativo
que funciona para isso, tem as agências que atendem os assegurados para isso. Então, tem que ter o cuidado, tem que verificar se realmente é minha advogada, se realmente é o mesmo, é o número que ela fala comigo. Se eu posso ir no escritório dela, eu vou no escritório dela, verifico essas informações. Eu acredito que a gente não estamos imunes. Eu posso cair, você informou que quase caiu, a gente não consegue ter uma imunidade contra isso, mas a gente ter o cuidado, verificar essas informações, parar um tempo, receber uma mensagem estranha, peraí, deixa eu parar aqui, não, calma, tá estranho. Eu acho que as coisas, eu tenho um ditado que eu levo para mim, assim, que tudo que precisa de uma resposta urgente não pode ocorrer. A gente tem que parar, pensar, verificar se é isso, se essa informação está correta, se isso bate, que se a gente tem dúvida, então não é para ser. E aí é isso que eu passo para o ouvinte, para meus clientes que estão me ouvindo, para os assegurados do INSS, esse excesso de cuidado. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada.